Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e a fé de nossa mãe estejam conosco. Hoje a palavra de Deus contida na liturgia da Santa Igreja nos coloca diante de um mistério profundo, um encontro entre a fidelidade de Deus e a justiça humana. De um lado, o profeta Jeremias, na primeira leitura, e de outro, o Evangelho de Mateus, que conta um drama vivido por São José. O livro de Jeremias ele vai nos contar de uma promessa vibrante. O povo que estava desolado, sem liderança, vivendo o exílio, Deus intervém a eles através do profeta e diz: Eis que virão dias, diz o Senhor, em que farei nascer um descendente de Davi. Reinará como rei e será sábio, fará valer a justiça e a retidão na terra. Deus promete então que a linhagem de Davi, que parecia uma árvore cortada e morta, dessa linhagem nasceria um novo descendente, um rei que governaria não pela força bruta, mas pela sabedoria e pelo direito. E qual seria o nome desse rei? O profeta nos diz: Senhor, nossa justiça. Mas como essa profecia antiga, escrita séculos antes, se conecta com o evangelho de hoje? Bom, ela aterriza na vida de um homem justo e silencioso, São José. O evangelho de Mateus nos apresenta José diante de um dilema terrível. Ele, que era prometido a Maria e Maria prometida a ele, vê ela grávida, mas sabe que o filho que ela espera não é dele. Aqui somos convidados a olhar para o coração de José. Eu te pergunto, o que você faria no lugar dele? O texto diz que José era um homem justo, e nós muitas vezes podemos achar que ser justo significa apenas seguir a lei, apenas obedecer os mandamentos de Deus. E se José seguisse apenas a letra fria da lei de Moisés, ele deveria denunciar Maria. Ela seria exposta, humilhada e até apedrejada. Mas a justiça de José era diferente. Era a justiça moldada pela misericórdia. Ele decide deixá-la em segredo, irmãos. Ele prefere sacrificar a sua própria reputação, assumir a dor do silêncio, do que expor o mistério de Deus ao escândalo público. É neste momento de angústia, nesta noite escura da alma de São José, que o anjo do Senhor intervém em sonho. Ele diz: José, filho de Davi, não tenhas medo. O anjo o chama de filho de Davi, e isso é fundamental para entendermos toda a liturgia de hoje. Lembra da profecia de Jeremias que acabamos de ler? O descendente que deveria vir de Davi? Pois é, Jesus é filho de Maria segundo a carne, mas é filho de José segundo a lei, segundo a linhagem real. Ao aceitar Jesus, José transfere para a criança os direitos reais da casa de Davi. É José quem conecta a profecia antiga à realidade presente. O anjo revela a missão da criança. Ele não será um libertador político contra os romanos, por exemplo. Não, como muitos até esperavam que fosse assim. Mas o anjo diz: ele salvará o seu povo dos seus pecados. A verdadeira escravidão não é política, irmãos, não é material, ela é espiritual. E Jesus vem quebrar as correntes do pecado. Isso é o cumprimento do nome profetizado em Jeremias: Senhor, a nossa justiça. Não a nossa justiça humana, falha e deturpada muitas vezes, mas a justiça de Deus que nos justifica, que nos perdoa. Qual é a lição de nós para hoje, então? Aprendamos com José o valor da obediência na fé. José não diz uma palavra no Evangelho, e nem em toda a Sagrada Escritura. Maria diz: faça-se. José apenas fez, apenas cumpriu, obedeceu. O texto termina dizendo: quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. A obediência de José permitiu que o Emanuel, o Deus conosco, tivesse um lar, um nome e uma família. Muitas vezes em nossas vidas Deus vai mudar os nossos planos. Deus nos coloca diante de situações, irmãos, que nós não compreenderemos. Situações que vão nos contradizer totalmente, vão nos colocar em situações completamente contrárias do que esperávamos. Nessas horas somos convidados a ser como José, a não agir pela precipitação ou julgamento severo, mas a dormir sobre o problema e rezar. Escutar a voz de Deus no silêncio e, ao acordar, ter a coragem de acolher Jesus em nossa vida. Que nesta reta final do Advento, irmãos, o exemplo de São José fale mais alto em nossas ações, em nossas palavras. Que possamos amar o próximo como São José amou a Jesus,
antes de pensarmos em nós mesmos, como ele amou Maria, antes de pensarmos em amar a nós mesmos. Que sejamos São José para as famílias de Nazaré espalhadas por este mundo afora, e assim fazer tudo conforme o anjo do Senhor nos pede. Por isso, irmãos, que Deus abençoe você e te dê a resiliência, a coragem e a firmeza de São José. Até amanhã, se esse mesmo Deus me permitir. Senhor, estivemos aqui reunidos por amor a Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Valei-me, São José.